Bem-vindos ao Conversa de Eleição. Este será o último programa antes da pausa de verão. Hoje temos Miguel Paiás Maduro. Fernando Medina não consegue estar connosco. Teremos Miguel Paiás Maduro à distância. Olá, Miguel, bem-vindo. Olá, bem-vindo e as melhoras para o Fernando. Vamos esperar que sim, uma questão pessoal impediu o Fernando Medina de estar aqui connosco hoje. Mas, Miguel, começamos pela carta que Donald Trump enviou este fim de semana à Presidente da Comissão Europeia, carta que divulgou na sua rede social e que pré-anuncia tarifas de 30% para todos os bens europeus a partir de 1 de agosto. A Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já veio dizer que quer manter o diálogo, não vai avançar com nenhuma contramedida, quer tentar chegar a um acordo. Mas, Miguel, esta discussão já vai longa, a discussão das tarifas, há muitos avanços e recuos do Presidente dos Estados Unidos. Parece-lhe possível que a União Europeia consiga agora um acordo nas próximas 2 semanas até 1 de agosto? O que eu acho e sempre achei, e qualquer especialista sempre achou, é que era virtualmente impossível fazer acordos de comércio, como o Presidente Trump alegadamente tensionava, e fazê-lo com tantos Estados ao mesmo tempo, que ele abriu este contencioso praticamente com todos os Estados e ao mesmo tempo processos de negociação ou convites a que se quisessem negociassem com os Estados Unidos da América, todos achavam que era praticamente impossível no prazo de poucos meses, poucas semanas, na verdade, conseguir que um acordo existisse. E, portanto, a dúvida era se o prazo seria prorrogado novamente ou se ele avançaria de novo, tal como já aconteceu, para uma atitude mais agressiva. Esses avanços e recuos dele têm levado muitos a qualificar Trump e a sua abordagem como taco. Taco quer dizer em inglês Trump always chickens out. Quer dizer, Trump começou a ser lido como à última ele próprio volta atrás, suspende as tarifas quando começa a haver um impacto nos mercados. E na realidade as novas ameaças dele foram sempre acolhidas pelos mercados com menos pânico, com menos impacto do que as primeiras, porque num certo sentido estavam a presumir isso mesmo. Bem, isto é mais do mesmo, ele diz isto, mas depois na realidade ele não vai cumprir com estas ameaças das tarifas mais elevadas, vai suspendê-las e vai voltar a uma lógica negocial. Nós não sabemos neste momento, porque há quem diga que, e imagina-se isso facilmente, conhecendo a personalidade do Sr. Trump, que ele detestou saber que estava a ser, digamos, qualificado dessa forma, como um taco, e como alguém que à última da hora sempre, no fundo, recuava. Isso para ele, em termos da sua personalidade, deve ser terrível de conceber. Portanto, nós não sabemos se isto é uma tentativa dele, quase de um ponto de vista pessoal, de demonstrar que não é assim e vai para a frente. E, portanto, se transforma numa verdadeira abordagem americana, parte de uma estratégia industrial e monetária, ou seja, uma tentativa de que o dólar, desvalorização do dólar e ao mesmo tempo da reindustrialização americana, que eu diria que mais que extraordinariamente arriscada, provavelmente desastrosa, se ele seguir mesmo essa via, ou se de novo ele vai voltar a uma estratégia negocial, vai recuar de novo dizendo que não recua, ele diz sempre depois que não recua, e portanto vamos voltar a ter daqui a pouco uma nova suspensão e uma continuação da negociação com a União Europeia, que aliás parecia estar próxima de se poder concluir, portanto é estranha até a reação dele. Entretanto, a Presidente da Comissão Europeia disse este fim de semana que iria optar por manter o diálogo. Hoje entrariam em vigor contramedidas às tarifas dos Estados Unidos, que acabou foram suspensas. Não deveria já também a Europa marcar uma resposta ou deve aguardar para ver o que é que faz Donald Trump? Hoje, curiosamente, eu estou no Japão, como fui passado, e hoje, curiosamente, tem uma conferência, depois tive um almoço com alguns colegas do Japão. E nós estávamos basicamente de acordo, porque o Japão também foi sujeito a uma carta e a tarifas particularmente duras para o Japão, ainda antes da União Europeia, dias antes da União Europeia. E a abordagem japonesa é um bocadinho a abordagem da União Europeia, que é uma abordagem de, para já,
esperar para ver se isto não é mais uma alteração comportamental do Sr. Trump, mas que se pode vir a estabilizar, portanto, tentar não valorizar muito isto e continuar a negociar e continuar a manter pontes abertas com Washington. E eu parece-me que no curto prazo isso pode fazer sentido, mas ao mesmo tempo, e os meus colegas japoneses, curiosamente, também achavam o mesmo, eu acho que é muito importante que a União Europeia, sem afrontar os Estados da América, como disse, dê passos de reforçar as suas relações com outros países que são favoráveis ao comércio livre, ao multilateralismo, e em particular para países que assumam uma linha democrática. É importante que haja um esforço comum desses países de proteção do comércio internacional e do multilateralismo. E estou a pensar no Japão, precisamente, estou a pensar na Coreia do Sul, estamos a pensar no Canadá, e é interessante que na próxima semana, ou se calhar não é coincidência, que na próxima semana a senhora von der Leyen vai vir aqui ao Japão, precisamente, e vai ter negociações com o governo do Japão. E, portanto, o que eu acho que pode acontecer é essas duas vias, no curto prazo, não responder imediatamente na mesma medida a Trump, esperar para ver e, ao mesmo tempo, isso sim, ir encontrando e reforçando relações alternativas com outros países que partilham dessa visão geopolítica do comércio livre e do multilateralismo. Mas há risco desta guerra comercial escalar ainda mais? Naturalmente que há risco, quer dizer, é óbvio. Por exemplo, o Sr. Trump já disse que se alguém aplicar tarifas, ele aplica essas tarifas em dobro, e, portanto, isto pode ir até ao infinito. Não é? Com consequências absolutamente desastrosas. E é por isso, mas há uma coisa que eu acho que dificilmente isso acontecerá, mas pode seguramente agravar-se. Mas o que é certo é que mesmo que Trump venha de novo a recuar ou se venha a chegar a um acordo, a incerteza na relação comercial com os Estados Unidos da América está instalada em muitos países. E para combater a incerteza na relação com esse parceiro comercial tão importante para tantos países, eu acho que aquilo que outros parceiros clássicos, tradicionais dos Estados da América devem fazer é reforçar as relações comerciais entre si e, portanto, a Europa tem de pensar que, independentemente do que vier a acontecer com os Estados Unidos da América, e esperemos que a situação, entretanto, acalme, independentemente disso, a incerteza na relação americana vai seguramente continuar com uma presidência deste tipo e, portanto, é muito importante procurar estabilidade do comércio internacional, estabilidade económica, estabilidade nos mercados internacionais através da relação entre os outros países. Miguel Paes Maduro, na semana passada, a nível nacional, vimos o Governo, na quinta-feira, a aprovar em Conselho de Ministros uma proposta de reprivatização da TAP. O Primeiro-Ministro pretende reprivatizar a companhia aérea em 49,9% do capital, 44%, cerca de 45% para outros investidores e 5% para trabalhadores. Mantendo esta presença maioritária do Estado na TAP, não poderá gerar desconforto a um privado que queira investir? Depende das condições que forem oferecidas. Às vezes o desconforto de não ter o controle total, pois é confortado por saber que tem a presença do Estado dentro da empresa e que isso o protege de outras coisas, e isso não é necessariamente bom. É por isso que, em termos de princípio, eu não sou nada favorável a privatizações minoritárias deste tipo, 49,9%. Desde logo e em primeiro lugar, porque precisamente porque não tem o tal controle absoluto, vender 49,9%, ou seja, vender uma posição que é minoritária, vale menos. Significa que o Estado vai obter menos receita por ação, em princípio. À medida em que não está a vender ações que assegurem um controle maior. Portanto, há uma perda de receita do Estado. Mas nem é apenas por isso, nem fundamentalmente por isso. O que é que acontece? É que seguramente para um privado aceitar comprar mesmo assim 45% de uma empresa como a TAP, esse privado vai ter garantias de que na realidade vai controlar a gestão. Vai ter a participação do Estado, vai ter o envolvimento do Estado, mas que a direção da gestão é sua. Foi o que aconteceu, por exemplo, na privatização feita por António Costa, pelo governo de António Costa, que foi precisamente uma privatização
que deixou a maioria em mão do Estado, mas deu a gestão aos privados. Ora, isso, do meu ponto de vista, normalmente coloca o Estado numa posição que não é a melhor, na minha opinião. Porque nem é verdadeiramente quem controla a gestão da empresa, nem, por outro lado, estando envolvido na empresa, vai exercer o seu papel de regulador naquela área do mercado, com imparcialidade, com isenção, com escrutínio. E muitas vezes isto acaba por consubstanciar uma forma de captura do Estado dentro da empresa, de utilização também do Estado, muitas vezes, portanto, de uma lógica quase rentista, e, por outro lado, uma lógica de utilização por quem está no poder no Estado para usar isto para distribuir cargos, como vimos também no passado com a privatização de António Costa, pessoas próximas do Primeiro-Ministro depois foram para a administração. E, portanto, normalmente esta solução não é uma solução que me agrade muito e muito saudável. É um mau negócio? Mas compreendo... Sim, diga. É um mau negócio do governo? Eu não ia dizer isso, eu digo que em princípio tenho dúvidas com este tipo de privatização, mas compreendo que ela ocorra nestas circunstâncias e por duas razões. A primeira é provavelmente por razões políticas, atendendo, por exemplo, à posição clássica do Partido Socialista nesta matéria, embora depois ela tenha hesitado, e à posição do Chega, favorável ao controle estatal da TAP, dificilmente o Governo poderia fazer uma privatização maior em termos políticos, não teria apoio no Parlamento, presumo que não teria apoio no Parlamento e, portanto, o Governo evitou desde logo entrar nesse conflito. Acho que, em parte, é isso que estará na base disso. Mas há outra razão possível, que tem a ver com quem pode comprar a empresa. Eu acho que, idealmente, o que faz sentido é que a TAP seja comprada, por um lado, como uma empresa com um grande know-how do setor, que traga mais-valia em termos de conhecimento do setor e de gestão do setor. A TAP funcionou melhor sempre que foi gerida por pessoas que conheciam muito bem o setor. A estratégia para os Estados Unidos da América, a estratégia para o Brasil resultou disso, do conhecimento do setor, de quem estava à frente da empresa. E são as duas estratégias que foram mais eficazes em termos económicos para a TAP, que traga também sinergias, portanto tem de ser uma empresa já com dimensão nesse mercado e nesse setor, mas que ao mesmo tempo tem de ser uma empresa que tenha ela do seu lado uma mais-valia relativamente à aposta no Hub de Lisboa. Acho que é muito importante que seja uma empresa para quem o Hub de Lisboa traga uma mais-valia, um valor acrescentado. E aí até pode ser que, em abstrato, uma empresa de fora da União Europeia tivesse mais vantagens nisso do que uma empresa europeia. Tem algum nome em mente? Uma empresa... Não tenho nomes nenhuns em mente, não tenho, nem conheço, nem tenho qualquer informação para saber se é assim ou não. Sei uma coisa, sei que as regras europeias proíbem que empresas de fora da União Europeia controlem mais de 50% do capital de uma companhia aérea europeia. E, portanto, se for uma empresa de fora, precisamente lá está, terá de ter menos dos tais 50%. Até é possível que uma empresa de um Estado terceiro esteja interessada em pagar mais, porque é a única forma de, mesmo assim, ter uma relação e uma presença no mercado europeu. E foi isso que aconteceu, por exemplo, com a Etihad na Alitalia, depois acabaram por sair, mas com a Etihad na Alitalia, foi um negócio que foi feito em que a Etihad não comprou 50%, mas na prática assumia boa parte do controle e da estratégia da Alitalia, era esse o objetivo desse negócio, e em parte foi isso que a British Airways teve de fazer com a saída do Reino Unido da União Europeia, teve de sair da maioria do capital da empresa, constituiu em conjunto com a Ibéria. E, portanto, é possível que também por detrás desta venda apenas de uma minoria esteja a possibilidade e potencie a candidatura de companhias aéreas, não daquelas que se tem falado da Europa, mas de companhias aéreas fora da Europa. Ainda assim, como mencionou, também o Ministro das Finanças já tinha dado o alerta de que será difícil conseguir devolver ao Estado o que foi investido durante a pandemia com esta venda, mas vamos aguardar para ver o que é que vai acontecer
à TAP e esta nova privatização. Miguel Paes Maduro, queria só falar de mais um tema. Esta semana chega ao final mais um mandante do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, terminará no próximo sábado e não se sabe ainda se será reconduzido. Perguntava-lhe se deveria o primeiro-ministro optar pela continuidade de Mário Centeno no cargo. Eu acho que essa questão dificilmente se coloca dessa forma. Depois das críticas que o PST fez, incluindo o atual Primeiro-Ministro, à nomeação de Mário Centeno para governador do Banco de Portugal, críticas que, independentemente do mérito e da competência de Mário Centeno, eu acompanho em termos de princípio. Do meu ponto de vista, não faz sentido alguém passar diretamente do governo para um cargo independente como é aquele de governador do Banco de Portugal, e portanto acho que este é um vício na origem da nomeação de Mário Centeno que dificilmente pode ser corrigido e do qual, no fundo, ele sofre, independentemente, como disse, da competência que tenha e da forma como exerceu as suas funções. Digamos que esse vício originário dificilmente pode ser corrigido. Agora, é muito importante, parece-me, que o governo, ao escolha alguém que não esteja sujeito às mesmas críticas de Mário Centeno e, portanto, escolha alguém que seja visto como alguém que garanta total independência no exercício de funções e que é escolhido apenas com base no seu mérito. Em cima da mesa, de acordo com o que a imprensa vai avançando, estarão como hipótese o ex-ministro das Finanças, Vítor Gaspar, o economista e professor na London School of Economics, Ricardo Reis, e ainda o ex-ministro Álvaro Santos Pereira. Quem é que, na sua opinião, faria um melhor trabalho no Banco de Portugal? Eu não sei se será mesmo algum desses três. Não tenho qualquer indicação, qualquer informação, nem rumor proveniente do governo ou próximo do governo para poder saber se é algum desses três. Conheço os três e conheço os três bem. Acho os três muito competentes e também pessoas de grande seriedade, e, portanto, desse ponto de vista isso está garantido. É verdade, 2 deles foram ministros também, mas já foram ministros há muitos anos, há mais de 10 anos, e, portanto, acho que o período de nojo está mais que ultrapassado para poderem exercer funções independentes, ainda mais quando depois, nos últimos anos, têm estado precisamente a exercer funções independentes, um no FMI e o outro na OCDE, os dois são ex-ministros. E quanto a Ricardo Reis, é um professor que eu conheço muito bem, meu amigo pessoal, direi mesmo, e a única coisa que eu posso dizer do Ricardo Reis é que o Ricardo Reis é provavelmente o português maior especialista e com mais reconhecimento internacional em matéria de bancos centrais e de política monetária. Portanto, do ponto de vista dos conhecimentos sobre a matéria, direi que não há ninguém melhor, não há nenhum português melhor que o Ricardo Reis, e direi mesmo, não há provavelmente no mundo mais que 3 ou 4 pessoas com o prestígio técnico do Ricardo Reis nessa matéria. Portanto, estaríamos muito bem servidos, qualquer um dos três, parece-me, dizendo que do ponto de vista técnico é o Ricardo Reis. É preciso ter em conta também, e eu isso não verifiquei, realmente não sei se é nenhum desses três, até pode ser um quarto, uma pessoa totalmente diferente, mas é preciso ter em conta que o governo, a maioria de esquerda, na altura em que Centeno foi para o Banco de Portugal, para no fundo compensar por esse vício original colocado em causa a independência do Banco de Portugal, adotou um conjunto de limites que tornam muito difícil, muitas vezes, conseguir quem reúne as condições para ir para o Banco de Portugal, porque, exceto se tiverem trabalhado apenas entidades públicas. E, portanto, não sei se algum deles terá tido recentemente algum tipo de trabalho na esfera privada que o possa, por exemplo, impedir de ir para cumprir as regras de nomeação para o Banco de Portugal. Isso teria de ser apreciado também, mas como disse, eu não sei, não faço ideia de quem será. Uma vez, só esta pergunta muito rápida, uma vez que estamos muito próximos do final de mandato de Mário Centeno, não deveria já o Governo ter tomado uma posição, optado por algum nome? Já não é tarde? Eu penso que já se estava à espera, provavelmente, que o nome fosse conhecido muito brevemente. É natural que as eleições e, portanto, o facto do Governo, ainda que em parte semelhante ao anterior, mas este Governo ter entrado em funções há pouco tempo, tenha atrasado. Mas é verdade que provavelmente já se esperaria que essa nomeação ou essa indicação do nome já tivesse ocorrido.
Muito obrigada, Miguel Paiás Maduro. Espero agora Obrigado, que consiga descansar nas próximas semanas. Isto porque o programa segue agora para uma pausa, terá um breve período de férias. O Conversa de Eleição regressa na segunda semana de setembro com Miguel Paiás Maduro e Fernando Medina, que estarão certamente juntos novamente na mesma mesa. Até lá.